Isaías 45:2 diz a palavra de Deus: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu quero falar sobre o Deus que vai na sua frente. Eu pedi a Deus uma palavra recentemente e Ele não me deu uma palavra para o meu dia. Ele me deu uma palavra para este ano. Para o ano de 2026. Uma palavra que fortalece a minha fé. Uma palavra que tranquiliza o meu coração. Uma palavra que me faz descansar na confiança que eu tenho no Deus que cuida de mim, que cuida de você. E quando eu pedi essa palavra a Deus, Deus me deu essa palavra para nortear o meu 2026. Um ano cheio de expectativas, como qualquer um dos que já passaram quando nós começamos acreditando que tudo vai mudar. Acreditando que vamos fazer diferente. Algumas vezes conseguimos, mas na maioria das vezes não. A sensação é que algo precisa mudar, não é assim? A gente sempre começa uma história nova, sempre com a sensação de que algo precisa mudar. Mas e quando nós não temos força suficiente? Mas e quando nós não temos habilidade suficiente para isso? Mas e quando nós não temos também fé suficiente para isso? Talvez você chegou aqui, meu amado, minha amada, com a sensação que está tudo travado, está tudo difícil. Como se a vida tivesse colocado assim, muralhas diante de você para você atravessar. A sensação é de muralha, a sensação é de porta fechada. São situações que parecem que nunca vão avançar. Você que está nessa live, talvez você diga, a sensação é essa, irmã Clarissa. Está tudo travado na minha vida. Eu estou parada. Eu estou parado. As coisas pararam. Pode nem ser exatamente assim, mas essa é a sensação que me toma. Essa é a sensação que me rouba a paz. Essa é a sensação que habita em mim. Veja, o povo de Israel viveu exatamente assim. O que é que aconteceu aqui nessa palavra, no contexto dessa palavra? Para quem Deus falou isso? Por que Deus falou isso? Eu vou contar para você em rápidas palavras. O que aconteceu aqui é que Jerusalém havia sido destruída. O templo estava queimado, as famílias estavam sofrendo, separadas. E durante 70 anos esse povo de Deus viveu como escravo ali na Babilônia. E eles não tinham força, não tinham poder, não tinham exército, não tinham como reagir àquele cativeiro na Babilônia. Não tinha nenhuma perspectiva de libertação. Era o fim do tempo, ou seja, estava tudo travado. Mas olha, enquanto o povo de Deus estava ali chorando, lá no cativeiro, Deus já estava preparando a resposta lá do outro lado. E aí Deus levanta um homem que aos olhos de muitos era improvável. Para libertar o seu povo, Deus levanta Ciro. Era um rei pagão, rei da Pérsia. Não era profeta, não era sacerdote, ele não era do povo de Deus, ele não conhecia os planos de Deus, ele não conhecia a lei. E Ciro, ainda assim, improvavelmente falando aos olhos humanos, ele foi levantado por Deus. E quando Ciro assume ali o poder, Deus faz uma promessa a ele. Eu irei adiante de ti. Ou seja, Ciro, para você libertar o meu povo, eu vou te ajudar. E eu vou fazer assim, porque é assim que eu faço quando eu tenho planos. E essa promessa não foi só para ele.
Essa promessa é para mim, essa promessa é para você, amado, que hoje me ouve aqui na Rádio Novas de Paz. É você que acha que foi por acaso, que você entrou nesta live, nessa transmissão agora. Talvez você diga assim, eu apenas sintonizei aqui, eu abri esse link que alguém me mandou e estou aqui ouvindo, eu nem conheço essa mulher que está aí falando. Eu só estou ouvindo essa palavra, Deus está dizendo a você, esta promessa é para você também. Eu cuido de você, eu irei adiante de ti. E esse irei adiante de ti, ele é muito profundo. Fala de um Deus que trabalha antes de você chegar. Antes de falar das portas, dos caminhos, Deus ele já começa aqui com a declaração terrível. Aleluia. Com a declaração forte. Ele diz assim, olha, eu vou primeiro. E essa palavra, ela traz um sossego ao meu coração. Essa palavra, ela traz alívio à minha alma. Porque quando eu olho lá na frente para o meu futuro, eu fico com medo. Eu me sinto incapaz de chegar lá. Mas quando Deus diz, eu já estou lá, eu tenho a garantia de que Ele, chegando lá, já organizou o que precisa ser organizado para que eu esteja lá. E foi isso que aconteceu com Ciro, rei da Pérsia. Deus ele já tinha preparado o caminho. E olha que coisa interessante. Mais de 150 anos antes de Ciro nascer, Deus ele já tinha falado o nome dele. Você acredita que Deus ele escolhe as pessoas para atravessarem o teu caminho, para te ajudar, para te dar vitória? O nome dele era Ciro Grande. E antes dele existir, Deus já tinha profetizado. O profeta Isaías escreveu isso cerca de 150 anos antes do reinado de Ciro. Isaías 44 e 28, que diz de Ciro, ele é o meu pastor, meu ungido, e cumprirá tudo o que me apraz. Olha só, que impressionante. Deus cita o nome do homem 1 século e meio antes dele nascer. E aí quando ele nasce, ele cresce, vira o rei da Pérsia, conquista nações e toma a Babilônia, o império mais poderoso da época. Mas tudo porque Deus já estava lá. Tudo porque Deus já tinha organizado aquele plano para libertar o seu povo do cativeiro. Sabe o que isso nos ensina, igreja? Que Deus ele trabalha no invisível. Deixa aqui Deus falar o seu coração. Ele está dizendo uma coisa certa a você. Eu trabalho onde você não vê. Eu trabalho quando você não sente. Eu trabalho sem sinais. Se eu quiser dar sinal, eu dou. Mas se eu não quiser, eu também não dou. Mas uma coisa é certa, enquanto você está orando, Deus está movimentando pessoas. Enquanto você está chorando, Deus está lá, ó, martelando. Coração de pedra. Pá, 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 pá. Você crê que Deus está martelando um coração de pedra agora? Um coração duro. Enquanto você está ouvindo essa palavra, nesta manhã de quarta-feira, Deus está martelando um coração de pedra a teu favor. Eu não sei de quem é este coração de pedra. Pode ser um filho que você está orando, um marido, a esposa. Pode ser alguém que precisa fazer algo por você. Pode ser um juiz, pode ser uma pessoa importante. Eu não sei da tua história, mas eu sei que o meu Deus, ele quebra coração de pedra. Ele está lá no futuro, ele já está organizando lá o cenário. Eita, olha, coisas e pessoas que você nem imagina, Deus ele vai usar. Ele está dizendo, eu vou na sua frente, como um abridor de caminho. É como se Deus dissesse assim, ó, você vai chegar lá e já vai encontrar tudo preparado. Eita glória!
vezes nós pensamos que estamos sozinhos numa batalha, mas na verdade Deus já foi lá na frente removendo os perigos que nós nem chegamos a ver, a conhecer, a imaginar. Você pode parar um pouco agora para agradecer e dizer: Deus, obrigada pelos caminhos preparados para mim. Será que você pode, nesse momento aí, você pode estar agora lavando prato, lavando roupa, fazendo um serviço de casa, você pode estar agora fazendo um serviço do seu trabalho, você pode estar agora andando na rua, fazendo qualquer coisa. Você pode parar agora em pensamento e dizer: Deus, obrigada pelos caminhos preparados para mim. Aleluia. Será que você que está aqui no canal do YouTube, você pode digitar: Deus, obrigada pelos caminhos preparados para mim. Deus, obrigada pelos caminhos preparados para mim. Depois que Deus diz assim: eu irei adiante de ti, ou seja, eu vou na frente como um abridor, um preparador de caminhos, eu vou na frente organizar tudo para você, eu vou na frente antecipando situações, organizando as circunstâncias, tirando o que te impede, o que atrapalha, eu vou na frente deixando o terreno preparado para você chegar lá. Deus, ele diz mais: endireitarei os caminhos tortos. Agora ele já diz assim, olha: endireitarei os caminhos tortos. Deus, ele organiza o que está te atrapalhando, o que está confuso. Isso aqui no contexto da antiguidade, os caminhos tortos eram caminhos perigosos, caminhos tortuosos, eram estradas cheias de curvas. E curva é uma coisa perigosa. Eu sempre, quando saio do meu refúgio ali em Aldeia, em Camaragibe, lugar que é um abraço para os irmãos de Camaragibe, que sempre ouvem a programação, quando eu quero descansar, lá é o nosso lugar, em Aldeia. A gente sempre pega ou a estrada de Aldeia, né, que é uma estrada mais reta, vamos dizer assim, ou a estrada da Mumbeca, é a estradinha cheia de curvas. E a gente tem que dirigir ali com muita atenção, porque são curvinhas perigosas. Não pode ir em alta velocidade. Minha filha Clarinha está com 15 anos e já está com interesse em dirigir. E ela fica me perguntando as coisas. Eu estava explicando a ela: olha, filha, curva, a gente está aqui, a gente não consegue ver quem vem. Pode vir um motoqueiro embriagado, pode vir um caminhoneiro em velocidade. E muitos acidentes acontecem por causa disso. E eu vim explicando a ela esses dias: ó essa curva aqui, tu tá vendo alguma coisa? Não. Aí quando vinha um ciclista pelo cantinho, perigo. E esses caminhos tortos atrapalham, põe medo, porque a gente não vê. Naquele contexto da antiguidade, eles eram perigosos, porque atrasavam os exércitos, tinham os desníveis, os obstáculos. E aí Deus diz assim: olha, deixa eu facilitar a tua jornada. Eu vou tirar do caminho tudo que te atrapalha, tudo que te atrasa. E espiritualmente, meu amado, minha amada, caminhos tortos representam as fases difíceis, confusas da nossa vida. É aquela fase que você diz: agora vai, agora eu vou conseguir. Você tenta, você se esforça, só que você não avança. Planeja, mas nada dá certo. Parece que está tudo dando errado. Meu Deus, parece que tudo é mais difícil para você. A vida parece que é um labirinto. Aí Deus diz assim: olha, eu vou alinhar. Eu vou alinhar o que está desalinhado. Eu vou alinhar o que está desalinhado. Eu vou endireitar os caminhos tortos. Isso aqui está falando também de uma direção que você não sabe. De uma direção que você precisa, porque você não sabe por onde ir, não sabe que decisão tomar.
Oh, aleluia. Deus está dizendo, eu vou te dar a direção. Confia em mim. Eu vou organizar a tua rota. Oh, aleluia. Olha, Deus é especialista em aplainar caminhos. Deus é especialista em organizar o que precisa ser organizado. Confia. Busca o Senhor. Busca sabedoria na palavra, que você vai ver os caminhos se abrindo. Aquilo que é cheio de curva fica reto. Deus dando direção a você. Talvez você precise tomar uma decisão nesses dias que virão. Você precisa decidir se vai ou não vai, se fica, se abre ou não abre, se diz sim ou se diz não, se faz ou não faz, se fecha ou não fecha. Eu não sei qual é a decisão que você tem que tomar. Talvez seja essa decisão em relação a um filho seu. Talvez seja essa decisão em relação a um negócio que você quer abrir ou que precisa fechar, eu não sei. Mas Deus está dizendo assim nesta manhã, confia em mim, eu vou organizar a sua rota e eu vou te dar direção. Você não precisa perder o seu sono, você não precisa se deixar ficar atormentado. Aleluia, aleluia. Aleluia, 9h15 nós iremos orar, já estamos nos aproximando do momento da oração. Os irmãos que estão no YouTube aqui, não deixe de compartilhar, vai compartilhando, Deus está falando nesta programação. Ele já disse, eu vou antecipar, eu vou na frente, eu vou primeiro, eu chego lá no seu futuro antes de você para organizar o que precisa ser organizado. Deus já disse também que Ele vai endireitar os caminhos tortos, perigosos, cheios de curvas, ou seja, Ele vai te dar direção, Ele vai organizar a bagunça que está aí dentro de você. Aleluia. E tem mais promessas aqui. Para Ciro, rei da Pérsia, por um propósito. Para você também, porque Deus tem propósito para a tua vida. Deus tem algo grande. Oh, aleluia. Deus tem algo a completar em você. Você não está aqui por acaso. E Ele continua dizendo, quebrarei as portas de bronze. Quebrarei as portas de bronze. Isso quer dizer que Deus, Ele remove as barreiras impossíveis. As cidades antigas, elas tinham muralhas gigantescas. E as portas dessas cidades, elas muitas vezes eram feitas de bronze. Bronze é um material forte. E essas portas eram muito grossas, eram praticamente, humanamente indestrutíveis. Isso aqui era o símbolo máximo de força, de poder de bloqueio. Cidades muradas com portas de bronze. Aí Deus diz assim, olha, o homem olha para a porta de bronze e vê algo chamado impossível de ser destruído. São barreiras que humanamente não se rompem. São fortalezas. São impossibilidades. É algo que você olha hoje e você diz assim, eu vou até parar de olhar e é melhor desistir, porque dá medo. O impossível nos enche de temor. Isso é uma realidade. Portas de bronze. É um diagnóstico difícil. É quando você recebe ali uma notícia do médico que diz assim, vai para casa. Não tem mais solução para você. Você vai ter que aprender a conviver com isso pro resto da sua vida. Portas de bronze. É algo que você já tentou resolver milhares de vezes. Quem sabe uma dívida? Portas de bronze. Um problema familiar antigo, que você mexe para um lado, mexe para o outro. E problema familiar, a gente sabe muito bem que todo mundo tem família.
Ô, situação difícil de resolver é problema familiar. A gente tem que estar firmado na rocha e com a mente cheia de Jesus e buscando todo dia se parecer mais com Jesus, porque a gente não presta. A gente fala de todo mundo da família, mas o maior problema é a gente, que não busca parecer com Jesus todo dia. Porque se a gente parecesse com Jesus todo dia, a gente resolveria 1000 problemas dentro da nossa família. Mas a gente acha que todo mundo é orgulhoso, a gente acha que todo mundo é fofoqueiro, a gente acha que todo mundo é problemático, a gente acha que todo mundo é desequilibrado, a gente acha que todo mundo é desajustado, quando na verdade, aquilo que nós vemos demais nos outros é um reflexo daquilo que há em nós. E talvez essa porta de bronze na sua vida, essa impossibilidade grande seja um problema familiar que você não consegue resolver, um problema na sua parentela, um problema no seu casamento. Essa porta de bronze está na sua frente. Uma causa judicial, não sei. Você até já tentou quebrar, você até já tentou empurrar, mas não abre. Você ora e as coisas não mudam. Sabe o que Deus está dizendo a você nessa manhã? Sobre essa porta de bronze? Essa porta de bronze, escuta aqui, aleluia. Oh, minha amada, meu amado, escuta o que Deus fala para você nessa manhã. Deus está dizendo assim, essa porta de bronze. Isto não é problema para você resolver. É problema para eu quebrar. Porque tem portas que você vai acabar suas forças, você vai morrer tentando quebrar e você não vai conseguir. Você vai dar murro, vai dar soco, você pode até dar tiro e você não vai resolver. Aí Deus está dizendo, esse problema é para mim, só eu posso resolver. Então pare de tentar arrombar na sua força aquilo que só Deus ele pode quebrar. Talvez, minha amada, você está aí frustrada porque você está tentando arrombar com a sua força a porta de bronze. Deixa essa palavra arder no teu coração nessa manhã. Para Deus não existe porta de bronze. Para Deus não existe nada blindado. Para Deus não existe força nenhuma humana que Ele não é capaz de despedaçar. E você tem um Deus que é por você. E não é só por você, Ele também promete que vai fazer. Além dele ser por você, Ele diz assim, eu quebrarei portas de bronze. Não adianta. Você não precisa olhar para a porta de bronze e ficar tentando resolver na força do seu próprio braço. Eu sou Deus para resolver essa situação, diz o Senhor. Aleluia. Deus já falou aqui, eu irei adiante de ti, ou seja, eu vou na frente, preparando o caminho para você. Aleluia. Deus ele já disse também, eu endireitarei os caminhos tortos, ou seja, eu vou tirar aquilo que te atrapalha, eu vou tirar as curvas, eu vou te ajudar, porque eu sei aplainar caminhos, eu sei endireitar veredas, para te facilitar na tua jornada, porque você sozinho não consegue. Agora ele disse, porta de bronze, causas impossíveis, indestrutíveis, eu quebro. A gente ouve muito, né? Deus abre porta. Aleluia. Deus nessa manhã está dizendo, eu quebro portas. Meu irmão, não se preocupa não que se Deus não abrir essa porta, Ele quebra. Mas Ele faz o que for possível e o impossível para te dar vitória. Quebrarei as portas de bronze. Você está entendendo o mistério de Deus nessa manhã? Você está entendendo que o diabo opressor está tentando calar você, está tentando destruir os teus sonhos, já roubou o teu sorriso faz algum tempo, fazendo você todos os dias olhar para a porta de bronze para você ter medo? Você está entendendo o oportunismo de Satanás para
te atrapalhar? E você está entendendo quanto Deus é grande para dizer a você: não se preocupa com o tamanho do problema, o tamanho da porta de bronze que eu quebro. Dá um glória aí a Jesus. Você que está no canal Rádio Novas de Paz no YouTube, digita aí glória a Deus. Ele quebra portas de bronze. E aí ele finaliza dizendo: eu não só quebro portas de bronze. Sabe o que eu faço também com os ferrolhos de ferro? Eu despedaço. Eita lá. Meu Deus. Será que você pode ver pelos olhos da fé aí onde você está? As portas de bronze sendo quebradas, os ferrolhos de ferro sendo despedaçados. Meu Deus, meu Deus. Deus está quebrando portas nessa manhã. Deus está despedaçando ferrolhos. A palavra de Deus está falando não só da guerra física e material, mas está falando também da guerra espiritual, porque Deus, ele destrava o que está preso lá dentro. A porta de bronze era uma barreira externa, o ferrolho ficava por dentro. A trava era interna. Mesmo que alguém chegasse ali na porta, ela estava lá por dentro bloqueada. Isso é profundo. Porque muitas vezes o problema não está só lá do lado de fora, está também do lado de dentro. Os problemas do lado de fora geram problemas lá dentro de nós. São os traumas, as culpas, as nossas prisões emocionais, a nossa insegurança. Ou às vezes tem algo ali, na nossa frente, uma oportunidade grande, que Deus nos dá, mas tem algo dentro da gente que trava. Talvez você está se sentindo assim, travado. E diga: irmã Clarice, é isso mesmo. Eu até tive uma oportunidade boa essa semana, mês passado, este ano. Mas eu não me apossei dessa oportunidade. Deixei passar porque eu fiquei travado. Eu não fui, eu não fiz, eu não investi, eu não falei, eu não abracei, eu não perdoei. Algo me travou, algo me travou. Olha o que Deus diz a você nessa manhã: eu despedaço travas internas. Deus não está aqui falando de muros, de guerras físicas, de batalhas entre soldados. Deus está falando de mim e de você. Eu te curo por dentro, meu filho. Esteja na minha presença e descanse, porque as tuas travas internas eu destravo. Eu te curo dos teus medos. Eu te curo dos teus traumas. Eu te curo das tuas culpas. Eu te curo da tua falta de perdão para com os outros e para consigo mesmo, porque tem muitos que me ouvem nesta manhã que ainda não se perdoaram em relação a algo que até o próprio Deus já perdoou. São travas internas. Aleluia. Aleluia. Deus está dizendo: eu cuido disso, eu cuido disso, eu destravo. Você está escutando um barulho? Você está escutando aí um barulho? No mundo espiritual, será que você pode escutar esse barulho comigo? Nesta manhã eu estou escutando daqui. Será que você está escutando daí? É um barulho de algo destravando, de algo desemperrando. Oh, aleluia, de algo destrancando. Escuta este barulho aí também onde você está, em nome de Jesus. Deus está destravando algo no dia de hoje por meio da tua fé no Senhor da guerra. Nele que é conhecido como Senhor das batalhas, como general que nunca perdeu uma. Escuta aí o barulho de ferrolhos destravando, despedaçando. Eita Deus. Aleluia. Meu amado, se Deus está agindo, a porta se quebra. Se não abrir, se quebra. Não se preocupa. Talvez você olha assim e diz: não dá nenhum indício que está abrindo. Deus está dizendo: vai se quebrar de uma hora para outra. Você só vai ouvir o pá. Vai quebrar. Basta uma palavra.
o ferrolho, as trancas se rompem, se destravam. Você nem precisa ter força para derrubar a muralha. Você nem precisa ter braço forte para derrubar uma porta de bronze, porque você não tem força suficiente para tal. Confia no Senhor. Aleluia.